Voltamos a falar da forte explosão que destruiu 14 imóveis comerciais e residenciais em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Foram pelo menos 4 pessoas estão ainda internadas, estão no hospital. 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Eu volto com a Carolina Cimente, que está lá no local, acompanhando desde cedo. Ô, Carolina, a gente vê que tem o trabalho do Corpo de Bombeiros ali para combater ainda um foco ainda de incêndio, que não, né, tá dando muito trabalho ainda, porque está lá sob os escombros. E o trabalho de buscas também continua, apesar de não ter aí reclamação de desaparecidos por parte de parentes e por parte de amigos, né, de pessoas que moram aí. O Corpo de Bombeiros segue um protocolo nesses casos, né? Exatamente, Luciano. Há um protocolo. Primeiro, os bombeiros começaram a procurar e tentar ouvir se tinha chamado de vítimas embaixo dos escombros. Depois trouxeram cães farejadores, eram pelo menos 3 cães, passearam várias vezes sobre os escombros com esses cachorros farejadores. Depois retiraram os cachorros e aí sim começa a parte mais pesada, inclusive com a ajuda de uma retroescavadeira, para tentar então limpar um pouco a área e tentar achar se há mais vítimas embaixo desses escombros. Eu vou tentar mostrar para vocês, aqui só um segundinho, aqui do lado de onde aconteceu a explosão, esse prédio amarelo. Eu conversei há pouco com o proprietário da loja, uma loja de produtos esportivos que fica nessa construção amarela, que foi muito afetada pela explosão. Ele disse que teve praticamente perda total dos produtos e também muito danificado ficou o prédio na parte de dentro por causa da explosão. Logo do lado, esse prédio vermelho, agora já ficou mais clara essa informação, seria um restaurante, e ligado a esse prédio, na parte de cima e também atrás dele, é que existia um número de kitnets alugadas, de apartamentos e casas alugadas pelo proprietário desse restaurante. Logo ao lado, então, aí sim seria o lugar da pizzaria e a farmácia também no outro lado. A gente está vendo lá o trabalho dos bombeiros, tentando botar um apoio. A gente vê que ainda tem muita fumaça, porque há foco de incêndio embaixo dos escombros, o que torna o incêndio abafado, torna muito difícil de combater esse incêndio, porque entra oxigênio, mas a água não entra diretamente. E a gente vê que os bombeiros estão colocando madeiras assim, de apoio para que esse prédio não desabe. Isso porque, segundo o subsecretário da Defesa Civil Municipal, Márcio Mota, é preciso, nesse momento, segurar esse imóvel para depois fazer a avaliação se vai ser necessário ou não demolir esse imóvel. Claro que o proprietário do imóvel prefere que ele não seja demolido, porque reformar vai ser muito mais econômico do que reconstruir do zero um imóvel como esse. A mesma situação com essa loja amarela, esse imóvel desse prédio amarelo que eu mencionei quando eu comecei a mostrar essa região aqui para vocês. Mas a situação é essa, os bombeiros estão seguindo então esse protocolo, já tem a ajuda de algumas máquinas, uma retroescavadeira, etc., porque eles não imaginam que haja ainda vítimas. Em primeiro lugar, porque os cachorros não acharam sinal de vida embaixo desses escombros, e também muito importante, porque não há denúncia de desaparecidos, de haver parentes ou amigos dos moradores aqui desaparecidos. Vamos ouvir o que o Coronel Alcântara, que é o chefe dos bombeiros que estão fazendo aqui o salvamento aqui nessa região, nos contou. Nós não trabalhamos com essa hipótese, né, porque não há reclamação nem de parentes nem de família, né, mas o protocolo a ser seguido, a gente sempre considera a presença de mais alguma pessoa. Então nós fizemos primeiro uma busca de superfície, agora estamos fazendo a busca com cães, né, e nesse momento começamos a limpar aqui a frente do terreno, mas a máquina só entra depois que a gente tiver certeza que não há mais ninguém lá. Não é muito cedo para retirar os escombros antes de fazer uma perícia mais delicada? Não, nesse momento a gente considera a possibilidade de ter vítima. Então a gente tem que fazer todo o trabalho no sentido de chegar até essas vítimas, né, sem prejudicar o trabalho das outras instituições. Então, a gente está com imagens ao vivo aqui do local da explosão, né? Uma das vítimas aí, que foi uma senhora que foi levada, inclusive essa de casaco escuro, que está com um braço imobilizado, agora está de costas, mas ela foi levada para o hospital, agora está sendo liberada, vem até o local, ela foi para o Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, o hospital, e agora vem aí conversar, né? A gente sabe que tem um posto de atendimento aí da Defesa Civil para dar informações sobre os imóveis, aqueles que foram atingidos indiretamente e também aqueles imóveis que foram atingidos diretamente. A Carolina Cimente, você sabe que ela está acompanhando aqui com a gente desde a madrugada, essa cobertura da explosão, e está perto dessa senhora aí, né, Carolina?
Isso, exatamente, Luciano. A gente sabe que a prefeitura confirmou que foram pelo menos 14 imóveis completamente destruídos com essa explosão. A gente está falando dessas lojas, dos restaurantes e da farmácia e também dessas kitnets que ficavam, né, em cima ou atrás desses restaurantes. Essa senhora que a gente está vendo a imagem acabou de chegar do Hospital Souza Aguiar. A gente vê que ela está muito abatida, muito emocionada, com o braço imobilizado. Ela é uma moradora aqui dessa região. A gente imagina que ela tenha sido resgatada ali dos escombros. E a gente sabe também que o subsecretário da Defesa Civil Municipal, Márcio Mota, disse que há outros 40 imóveis, ou seja, 40 edifícios aqui ao redor de onde houve a explosão, que foram impactados pela explosão e que estão passando por uma avaliação, né, pelos engenheiros da Defesa Civil para ver se o tipo de impacto foi estrutural ou se foram impactos menores, e aí os moradores vão poder voltar para esses imóveis. Nesse caso, os moradores que estão passando por essa situação, as pessoas que têm alguma dúvida, que talvez precisem de alojamento por uma noite ou talvez mais, dependendo do tamanho do impacto no imóvel onde vivem, onde moram, eles podem vir pedir ajuda aqui na barraca da própria Defesa Civil Municipal, que fica muito próxima, na frente de onde aconteceu a explosão, para tentar descobrir mais informações sobre o imóvel onde moram, se podem voltar para casa ou se devem então pedir ajuda à prefeitura para algum alojamento, um lugar onde ficar nos próximos dias. A gente está vendo aqui que essa senhora está sendo recebida pela Defesa Civil Estadual. Ela acabou de chegar. Bom, se ela morava nessas residências que ficavam atrás do local da explosão, ela obviamente não pode voltar para casa nesse momento. Foi trazida para cá. Essa barraca da Defesa Civil Estadual é para onde foram trazidos alguns objetos que já foram resgatados, já foram retirados ali do local dos escombros. A gente viu mais cedo, por exemplo, um bombeiro retirando uma bolsa feminina de uma das residências, de um dos locais onde havia uma residência e que agora está completamente destruído. Então a gente sabe que documentos, objetos pessoais, objetos de valores, os que os bombeiros vão encontrando, eles vão trazendo para cá e são colocados nessas caixas, nesses sacos que estão aqui na barraca da Defesa Civil Estadual, que fica exatamente na frente do local da explosão. E essa senhora, então, é uma das vítimas que foi retirada dos escombros. Veio aqui até a barraca da Defesa Civil Estadual, agora ela acabou de sair do Hospital Souza Aguiar e está aqui sendo recebida então pelos agentes da Defesa Civil, tomou uma água e está sendo instruída então o que ela pode fazer, para onde ela vai ser levada e se há algum objeto dela que tenha sido resgatado, retirado dos escombros pelos bombeiros. Luciano. Tá certo, Carolina. A gente vai acompanhando tudo com você, com certeza deve tentar conversar também, né, com essa vítima, mais uma pessoa que foi ferida, que foi agora liberada lá do Hospital Souza Aguiar, e tendo esse apoio aí da Defesa Civil com mais informações, né, sobre o local, né, onde ela estava, o que pode acontecer, e também sobre objetos resgatados. Obrigado. Eu queria mostrar aqui para você entender melhor o local dessa explosão. Fica justamente aqui, ó, na rua São Luís Gonzaga, a rua São Luís Gonzaga, na altura do número 34, foi onde teve a explosão, nesse ponto amarelo aqui. Então os motoristas precisam ter muita atenção nessa região, porque há trechos interditados, a rua está interditada desde aqui, o campo de São Cristóvão, até aqui esse local que é chamado de Largo da Cancela. Tem mais interdição também nessa outra rua aqui, que é a Avenida México. A Avenida México ela está interditada também desde aqui, Avenida do Exército, desculpa gente, olha, Avenida do Exército, nesse trecho aqui até a rua João Ricardo. Então, toda essa área aqui, então, está interditada, o motorista precisa ter atenção, só para lembrar também que aqui é o campo de São Cristóvão, a feira de São Cristóvão, são pontos importantes, né? E aqui atrás aqui fica o zoológico e a Quinta da Boa Vista, que são pontos importantes e turísticos aqui da cidade. Então, normalmente, né, essa semana, a pessoa que está precisando passar aí ou vai passar aí, precisa ter esse cuidado aqui com essas interdições. Ainda não há informação sobre quanto tempo essas interdições vão continuar. O fato é que elas precisam ser feitas, até porque a mobilidade aí, né, do Corpo de Bombeiros ainda, da Defesa Civil e das autoridades, né, até da perícia para a investigação, é preciso também fazer essa interdição para que elas possam andar
com um espaço maior, mais liberado, e também para fazer a avaliação das estruturas de prédios ali da região que foram indiretamente atingidos. A gente está aqui no estúdio com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Ele é autor de vários livros aí sobre esse assunto, em específico sobre explosão, acidentes envolvendo vazamento de gás, enfim. Gerardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, é uma satisfação. Bom dia, o Gerardo falou com a gente um pouquinho mais cedo por telefone, já inclusive mostrando como essa situação pode impactar. E a gente tem, antes de começar a entrevista, duas imagens que eu queria te mostrar, Gerardo. Uma delas é essa daí, essa imagem que foi feita, vamos ver. Né? Agora sim, essa imagem foi feita ainda de madrugada. Né? Olha só o local da explosão, muita destruição, muita coisa no meio da rua. O Corpo de Bombeiros já tinha chegado para o atendimento, a gente vê, tá vendo? Olha os destroços no meio da rua, muitos escombros, né, no meio da rua, tudo sujo ali. É importante esse material também, né, porque eles contam uma história, né, Gerardo? Sim, e aí uma das feridas, né, sendo levadas, e também tem outra história, tem uma outra imagem que eu queria te mostrar, foi logo cedo, essa foi de madrugada, e essa aí logo cedo. Dá pra gente visualizar melhor aí, né, o local da explosão, dá para identificar alguns edifícios, e aí a mesma área, e a gente está vendo, a gente vê os garis, né, fazendo a limpeza aí dessa área, já na parte da frente, tudo limpinho, né? Eu queria saber, esse procedimento é correto? Olha, é indicado num local comum, né, num acidente como esse, onde é importante uma investigação? Às vezes o bom senso de todos já querer a segurança, facilitar, mas eu costumo dizer que alcançar a segurança, fazer uma boa análise de risco, exige técnica, não apenas bom senso. Então, realmente, talvez a ordem de retirada, ela pode ter duas origens, ou para aproximação de um carro de socorro, ou para uma aproximação de um carro de corpo de bombeiros, ou então para limpar simplesmente. Se fosse a segunda opção, eu creio que não seria a melhor, porque preservar o cenário, o quão mais fiel ao que ocorreu, facilita todo o esforço de entendimento do evento que ocorreu. Mas lembrando sempre que às vezes não consegue-se nem a aproximação do veículo, então nesse caso sim se justificaria. O importante é que também a gente pode fazer registros, filmagens, fotos, não é? Então hoje a gente tem esses recursos muito rapidamente, então se isso já foi registrado, se o posicionamento dos principais elementos que foram lançados, se isso tudo for preservado, nem que seja por forma de filmagem, então tudo bem. Desastre como esse, quais... Oi, Gerardo, acho que você não estava me ouvindo, né? Tudo jóia. Estou ouvindo. Gerardo, são duas coisas que eu queria saber. Depois de um desastre como esse, gigantesco, né? Quais as etapas precisam ser cumpridas até que o terreno seja limpo e a vida volte à normalidade ali na região? E os moradores relataram um forte cheiro de gás. Com 14 imóveis desabaram, há muita poeira no local. Eu queria saber quais os riscos para o pessoal que mora ali, trabalha também nessa região por causa do cheiro de gás e também da poeira. Sim, a gente está presenciando aí, infelizmente, uma sequência de acidentes desse tipo. E se nós formos observar, isso aí já não é de um ano, 2, 3, são às vezes décadas de acidentes que se repetem. E num momento como esse, nós ainda estamos num cenário de crise, né? Ainda há dúvidas, ainda não se sabe exatamente como deve proceder. Por enquanto, ainda é, número 1, a proteção à vida, ou seja, se há ainda uma possibilidade de ter alguém no local, então o trabalho deve ser focalizado em tentar resgatar essa pessoa e verificar isso. A outra parte importante desse momento de crise é ver a extensão dos danos nos prédios ao redor. Por quê? Uma onda de choque produzida com essa intensidade, como isso já está evidente agora pelos danos, e pela visão do helicóptero, a gente vê isso claramente, ela pode sim ter danificado estruturalmente prédios até maiores, mas isso tem que ser avaliado dentro do próprio prédio, com peritos, né, com autoridades, e mesmo os moradores. Pode ser que tenha alguém agora nos ouvindo que esteja com alguma dúvida, né? Observe se tem alguma rachadura, se tem dificuldade para fechar a sua porta, as portas internas. Às vezes a pessoa vai fechar a porta, mas ela não está fechando direito. Então isso é porque houve algum deslocamento estrutural, talvez. Então são questões
que os peritos vão entrar nos prédios próximos e observar. A poeira, ela é praticamente inevitável, a gente está com um dia úmido, um dia de chuva, isso facilita um pouco, mas ela é nociva, né? Esse pó, essa fumaça toda, ela é muito ruim, mas os bombeiros, eles são muito treinados e sabem como proceder. Eles estão sob risco, mas eles são profissionais e eles sabem o que fazer num momento como esse. Agora, Gerardo, armazenamento de cilindros de gás, né, como é a principal suspeita, os próprios moradores estavam falando, né, de que realmente isso acontecia num restaurante ou provavelmente na pizzaria, e isso é realmente muito perigoso. O que pode, por exemplo, é difícil detectar às vezes um vazamento, porque é um gás que, né, ele tem cheiro, mas se for em pequena quantidade, às vezes você demora para perceber, não tem cor. Então, é por isso que a lei é muito rígida em relação a esse tipo de armazenamento. Né? Apesar da principal indicação é que seja realmente um vazamento de gás armazenado em botijão, GLP, né, explosão parece que sim, tem a questão dos restaurantes, dois estabelecimentos comerciais dessa natureza, mas não podemos descartar totalmente a possibilidade do gás natural, não. Porque na área, segundo informações, existem tubulações de gás natural. É uma possibilidade muito menor, mas não é. Inclusive há um registro de que uma informação de que há 2 meses atrás teve um problema de vazamento ali na região. Então não é para se descartar. Porém, tudo leva a crer que é uma rotina que se repete na ânsia de querer talvez ter um ganho de economia. Usa-se um GLP, que é um gás 5 vezes mais perigoso em termos de energia do que o gás natural. O mesmo volume de GLP, comparado com o mesmo volume de gás natural, você vai ter uma condição muito mais perigosa para o gás natural. E às vezes um pequeno vazamento passa desapercebido e ele vai se ampliando, sendo armazenado, principalmente em fins de semana, feriado, e aí ele encontra em algum momento uma fonte de ignição. São 3 fatores que fazem uma grande explosão como essa: o material explosivo em si, o grau de confinamento. Quanto mais confinado o local, pior vai ser o efeito da explosão, e a fonte de ignição. Vamos ver isso. Até você trouxe um vídeo para mostrar para a gente, né? Uma explosão num local fechado. Sim, essa é um vídeo que mostra uma câmera que tem a capacidade de filmar, né, e mostrar o que acontece em décimos e centésimos de segundo nessa extensão de tempo que estamos vendo. Então observe que quando existe a queima, é uma reação em cadeia, e há uma onda de choque que se toca nas paredes. E ela bate 1, 2, 3, até 8 vezes. Então, se o ambiente for muito fechado, ela vai ficar rebatendo, e cada passagem dessa que a gente vê é um impacto. Se tiver uma pessoa ali, são 8 pancadas na pessoa, e são 8 pancadas nos móveis, nos utensílios que estão ali. Então, quando se rompe o teto ou a primeira parede, há um certo alívio, mas quando é muito confinado o ambiente, a onda vai só aumentando a sua capacidade de destruição. Vamos ver mais um outro vídeo, né? Porque quando é contra vidro, então vai ficar mais perigoso ainda, né? Sim, esse é um exemplo, uma filmagem também com esse tipo de câmera especial que mostra o efeito adagas, que é quando o vidro se rompe. Então, se você estiver diante do vidro e houver uma explosão como essa, essas partículas, essas partes de vidro, elas se transformam em verdadeiras adagas. Recentemente nós tivemos aquele acidente lá em São Conrado, e muitas pessoas chegaram a levantar a hipótese de ter sido um ataque devido à facada. Na realidade é uma percepção um pouco ingênua até, porque quando você olha a pessoa, o ferido, ele vai parecer realmente que levou facadas, mas na verdade são esses estilhaços do vidro, graças ao efeito adaga, que é extremamente danoso, né? E houve um grande estrago de vidros, mas as pessoas estavam dormindo provavelmente nos seus quartos, ou então um prédio profissional. Aí tem uma imagem de como seria com um boneco de orientação, né? Como seria o ataque por essas adagas no caso de explosão. A gente mostra esses vídeos para que as pessoas se conscientizem, né, do risco que tem quando armazenam hidrocarboneto sem condições, sem realmente a certeza do perigo que tem. Eu acho também que as autoridades deveriam fazer uma campanha, utilizar aí uma parte do tempo usada para mostrar também os feitos, as inaugurações, uma parte poderia ser reservada para mostrar esse perigo que tem se repetido na nossa cidade, não só aqui, mas também no nosso país. A gente tem eventos como esse em São Paulo, a gente teve muita sorte
porque uma explosão nessa dimensão, se tivesse atingido num horário onde tivesse muita gente ali, a gente teria um número grande de fatalidades e de feridos. Gerardo, você falou que muitos estabelecimentos comerciais acabam utilizando gás de cozinha por uma questão de economia. A minha pergunta é possível controlar todas as variáveis de risco de incêndio quando o estabelecimento comercial trabalha com botijão de gás ou não? Mesmo que todas as normas de segurança contra incêndio sejam cumpridas e estejam tudo de acordo com os bombeiros, ainda assim o uso de gás de cozinha é perigoso, é extremamente perigoso, ou tem como controlar isso? Tem como controlar. Agora, existe uma relação custo-benefício. Por exemplo, eu posso ter um cilindro de gás lá fora, numa área aberta, onde se houver um pequeno vazamento, a própria ventilação natural vai dissipar esse vazamento. Mas eu tenho que construir uma área lá fora, botar grade, controlar, abrir caminho para isso. A outra opção mais barata é colocar o botijão do lado do meu fogão. E no caso, um botijão de 13 quilos, que é o que a população no Brasil utiliza, ele já é feito para estar ali, e com determinadas regras de segurança quanto à válvula e às mangueiras. Mas um botijão de 45 quilos não é para estar ali. Então ali você está juntando a fonte de ignição, o hidrocarboneto e o confinamento. E aí você tem esse efeito. E o que ocorre é que, às vezes, num período assim, que fica 2, 3 dias fechado, um pequeno vazamento, que você, quando está abrindo a porta, se movimentando, você faz dissipação. Num caso como esse, ficou 2, 3 dias, de 3 horas da manhã, alguma coisa, uma luz, ou alguma ignição, fonte de ignição, e temos aí um acidente dessa proporção.